Bom dia, são 8h10 da manhã, saindo de Porto Marim com destino a Palas de Rei, um percurso de 25 a 26 quilômetros, quase 26 quilômetros. Percurso um pouco diferente hoje, somente subida nos próximos 15 quilômetros, mas me parece ser uma subida tranquila, uma subida de 350, um pouco mais, 370 metros em 15 quilômetros. Claro que em alguns pontos ela pode ser um pouco mais elevada, mas acredito que na maioria das vezes ela seja bem gradual. A cidade de Porto Marim vale a pena conhecer, tem alguns lugares interessantes e uma boa gastronomia, então para abastecer as energias aqui é bom. Para hoje, então vamos ver como o caminho se apresenta e espero chegar até Palas de Rei até às 14 horas. Aproveitar e conhecer um pouco da cidade também e aproveitar nesse caminho para observar os sinais e as belezas do caminho de Santiago. Então, bom caminho a todos. Bom, logo na saída de Porto Marim, você tem duas opções. Ou segue pela esquerda, que é a rota tradicional, e sobe até a Capela de San Roque. É uma subida bem íngreme, acabei de passar por ali. Tem uma pequena capela dentro de um pequeno cemitério, muito antiga, onde tem a imagem de São Roque. E a rota alternativa, que com certeza não tem essa altimetria toda, que segue pela floresta. Como hoje é o segundo dia para muitos peregrinos, porque muitos iniciam em Sarria para caminhar 100 km total até Santiago e obter o seu certificado, então se viu que praticamente 90% dos peregrinos, ou turusgrinos, como se fala, seguiram pelo caminho complementar e deixam de apreciar esta importante parte do caminho, que é a subida. Mas tudo bem, cada um sabe o seu caminho. Porque por essa rota aqui não se vê praticamente ninguém. Com certeza estão todos na rota complementar. Qual a diferença? A rota complementar é praticamente uma reta e não tem tanta subida, então ela não vai fazer essa curva grande que faz para chegar a São Roque. Mas também, para mim, tem mais sentido, mais significado seguir a rota principal nesse ponto aqui, nos últimos 90 quilômetros até Santiago de Compostela, e poder apreciar essa beleza dessa parte do caminho. Então, é isso. Bom, 15 quilômetros passados, praticamente, chegamos ao topo da subida, então não tem mais
aquele cansaço da subida consistente, porque realmente é uma subida que ela inicia em Porto Marim, passa por São Roque, a igreja de São Roque, e sobe, e não tem mais plano, ele vai sempre subindo, gradativamente, mas vai subindo. Passa por alguns pontos até bem bonitos, mas um pouco monótono, porque é a mesma paisagem. Algumas cidades de pedra, alguma coisa assim, e ao chegar ao topo, começa a descida até Palas del Rei. Uma preocupação é que não tem fontes de abastecimento de água. Tem cidades intermediárias, mas não tem água à disposição. Claro, depende da hora que passar, pode estar fechado e você não conseguir água. Então é bom carregar bem antes de sair de de Porto Marim. Demais é muito tranquilo. Tava com uma neblina forte, então não deu para observar bem a paisagem do terreno, paisagem aos lados, porque a neblina tapava tudo. Mas é muito bonito, muito bonito. Então, vamos em frente, faltam 10 quilômetros. Aqui o caminho segue ao lado da via principal, já se aproximando da chegada a Palas del Rei, cerca de 2 km no máximo. Percurso leve, nível bem leve hoje. Sobe-se os primeiros 15 km, é claro, mas nada de exagerado. Essa aqui é uma mudança de paisagem. Até então era descampado, e aqui a trilha entra um pouco na mata, mas acredito que logo à frente já volte ao descampado de novo. Então não é uma paisagem parecida com a de ontem, tudo vai mudando, mas o que eu notei bastante é a quantidade de peregrinos que aumenta desde Sarria. É muita gente, muita gente. Tem muita gente no caminho, muita gente que já ficou para trás porque pararam nos bares, em alguns lugares para comer. Eu tô seguindo, falta pouquinho para chegar. Agora é 1h15 da tarde, pouco mais de 5 horas de caminhada, vencidos os 25 quilômetros que separam Porto Marim a Palas del Rei. É percurso rápido, percurso que não demandou muito esforço, apesar da subida por cerca de 15 quilômetros. Inicialmente um pouco íngreme, mas depois só seguir. Também o corpo está um pouco mais acostumado já com subida. E também que não teve muita parada, porque os primeiros 15 quilômetros subindo muito cedo e muito nevoeiro, então não tinha como observar a paisagem. E depois um pouco de plano, e depois descida, também um pouco monótona a paisagem, sempre a mesma, e poucos pontos turísticos. Mas é mais uma etapa que chega ao fim. Então chegando agora aqui, direto para o albergue e comer algo. Uma coisa importante, eu não vi ponto de abastecimento de água, fontes, claro.
Água, se você parar em algum bar, algum ponto no caminho, você abastece. Mas se quiser seguir andando e procurar água em alguma fonte pública, não encontrei. Então é isso. Então, lembrar de abastecer bem de água antes de sair de Porto Marinho. Então é isso. Até mais. Bom, encerrando o dia de hoje, de Porto Marinho a Palas de Rei, participando da missa ao peregrino, na paróquia de San Tirso, que, diga-se de passagem, participei de várias missas durante todo esse caminho e essa foi nitidamente a melhor. Muito interessante as palavras do padre, o que ele falou sobre o caminho, o que ele falou sobre os peregrinos. Uma das coisas que achei muito bonito que ele falou é que sempre não deixamos de ver as pequenas coisas e sempre procuramos fazer as grandes, mas as pequenas coisas feitas com amor se tornam grandes coisas. Isso é verdade, porque estamos sempre observando coisas grandes, nunca nos detemos para um bom dia, uma boa tarde, você está bem. Coisas pequenas, mas que muitas vezes, se você faz de coração, alegram o dia das pessoas e te faz um ser melhor. Como eu digo sempre, o caminho sempre surpreende, porque o caminho até aqui de Porto Marinho é um pouco monótono, primeiro porque estava com muita neblina, então não se podia observar muita paisagem. Claro, depois porque a paisagem se repetia, não havia pontos históricos para você parar, não havia muita coisa, então se tornou um pouco monótono. Mas ao chegar, depois participar dessa missa, ouvir o padre chamando todas as nacionalidades e todos aplaudindo, fazer uma bendição a todos os peregrinos, falar o sermão muito bonito que ele deu. Isso sempre nos toca, sempre nos mostra que o caminho de Santiago tem uma finalidade de, como disse o padre agora no final, fiquei um pouco depois e conversei um pouco com ele. Ele perguntei, padre, qual é o sentido do caminho de Santiago? Ele encontrar-se a si mesmo no caminho de Santiago, em Santiago. Então, parafraseando uma coisa que já venho dizendo há muito tempo, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo. Praticamente é isso que o padre quis dizer. Basicamente, é uma linguagem sempre universal que o homem deve encontrar-se em si. Quando o homem encontra-se em si, encontra a Deus. Não importa qual Deus, não importa a sua religião. Outra coisa muito interessante que eu ouvi hoje foi ele dizer que Cristo não é da igreja, o Cristo é da humanidade. Raramente se ouve isso. Sempre uma religião diz Cristo é meu. Cristo é desta religião. E aí dentro de uma igreja católica, dentro de um templo cristão, um padre cristão diz: o Cristo não é nosso, o Cristo não pertence à igreja, o Cristo pertence a toda a humanidade. Isso congrega com certeza. Outra coisa que falou, achei muito bonito, quando você durante a caminhada carrega a mochila de alguém que está machucado, quando você estende a mão a alguém, quando você simplesmente para dar um oi, um bom dia, um bom caminho, são as pequenas coisas, os pequenos gestos. Como eu sempre digo, vale a pena observar cada detalhe deste caminho, porque hoje mesmo, por tudo que já falei, por a monotonia do caminho, por
por essa parte de estar com muito nevoeiro. Poxa, hoje o caminho simplesmente está passando. Aí você vai, entra na igreja, vê um sermão bonito desses, muitas outras coisas que ficaria um tempão falando aqui, não é essa a finalidade. É só dizer que o que ficou do dia de hoje foi isto, um pequeno detalhe. As pequenas coisas feitas com o coração têm muito mais valor muitas vezes que grandes coisas. Então, atentemos-nos aos detalhes, nos nossos detalhes com relação ao outro, sempre buscando tornar as outras pessoas mais felizes e com isso nos tornarmos melhores, mais felizes e assim toda a humanidade progride. É o que eu consegui extrair do dia de hoje, é o que o caminho me proporcionou hoje e que estou tentando reproduzir neste vídeo. Então, encerro o dia por aqui, agora comer alguma coisa, que amanhã faltam 3 etapas. E a saudade já começa a bater desse caminho, porque é fantástico. Um grande abraço e até amanhã.